Bom dia, eu sou a Mariane e vou apresentar meu seminário, que é o Assalto sobre o Oriente Médio Árabe. Eu começo trazendo alguns antecedentes, alguns a gente já viu, inclusive, como a ação do Império Otomano, o domínio do Império Otomano e as reformas, as Tanzimat, o reformismo islâmico e o movimento da Nahda, e o fato que vai acontecer em 1908, que é a Revolução dos Jovens Turcos. Essa revolução ela vai aumentar a repressão em relação aos árabes e fazer uma promoção da língua turca. Como resposta, cresce o número de encontros secretos e de associações culturais apoiadas pela França, e em 1913 vai acontecer o Congresso Nacional Árabe em Paris. Esse congresso vai ter como reivindicações um governo descentralizado, uma representação proporcional e também o reconhecimento do árabe como língua oficial do Império. Começa a Primeira Guerra Mundial e com ela o cenário vai se modificar. Inicialmente, o Império Otomano não tinha interesse de entrar de forma ofensiva na Primeira Guerra, mas por entender que os alemães talvez não tivessem tantos interesses no Oriente Médio, e também por acreditar na potência bélica, na potência militar dos alemães, o Império Otomano decide se aliar aos alemães e entrar na guerra. Em troca, a Alemanha esperava que o Império Otomano convocasse uma jihad contra a entrante para lutar contra a França e Grã-Bretanha. Em 2 de agosto de 1914, vai ser assinado o Tratado da Aliança Germano-Otomana e é a entrada oficial do Império Otomano na guerra. Essa entrada vai refletir principalmente com a repressão de separatismos, os recrutamentos obrigatórios e também o aumento da pobreza e da fome no Império. Bom, assim que o Império Otomano entra na guerra, a Grã-Bretanha, a França e a Rússia vão começar a discutir o planejamento do que seria feito com a possível queda do Império Otomano, no fim da guerra. Essas divisões vão ser planejadas, então, desde o começo da guerra, e em 8 de abril de 1915 é criado o Comitê de Bunsen, que serviria justamente para delimitar essas divisões. Dentro desse contexto, vão acontecer 3 negociações centrais e eu vou falar melhor sobre cada uma delas. Primeiro, a gente tem as correspondências McMahon-Hussein entre 1915 e 1917, que vão acontecer entre o Henry McMahon e o xerife de Meca, o Hussein ibn Ali. Essas negociações serviriam principalmente para tentar alinhar os interesses britânicos aos possíveis interesses árabes. É prometido da parte dos britânicos um apoio ao reino árabe que seria construído. Em troca, era esperado que o xerife Hussein convocasse uma revolta para enfraquecer o Império Otomano. Essa revolta vai ser convocada em 5 de junho de 1916. Ela vai começar, vai acontecer e vai ganhar bastante potência. Apesar de ela ter um caráter mais conservador e não conseguir o apoio total das massas, a revolta árabe de 1916, ela consegue conquistar Meca, tenta conquistar Medina com o apoio dos britânicos, e a sua maior expressão vai ser em 1918, quando eles finalmente conquistam Damasco. A segunda negociação importante nesse momento vai ser o Acordo Sykes-Picot, de 1916. Esse acordo era um acordo secreto entre Grã-Bretanha e França para discutir como seriam feitas as divisões da Síria e da Mesopotâmia depois da guerra. Esse é um mapa que mostra como era feito esse planejamento, com a parte azul para a França e a parte vermelha para a Grã-Bretanha. Em roxo, a gente tem aqui o território da Palestina, que era então considerado um território de administração internacional. Desde já a gente consegue perceber como existe um jogo duplo sendo feito de negociações que, claro, não vão conseguir se sustentar ao mesmo tempo. A terceira negociação importante vai acontecer e ser finalizada com a Declaração Balfour de 1917, dentro de todo um contexto de teorização sobre a criação de um Estado Nacional Judeu, depois do ano de 1897, quando ocorreu o primeiro Congresso Sionista, e depois de tudo isso, vai sair uma declaração em 2 de novembro de 1917, que é a Declaração Balfour, prometendo apoio britânico à causa sionista, desde que essa causa não ferisse os interesses e as crenças das pessoas que também já habitavam a Palestina. O ponto de tensão entre essas 3 negociações, que não iam poder se sustentar mesmo, vai acontecer em dezembro de 1917, quando os bolcheviques da Revolução Russa publicam o Acordo Sykes-Picot, que até então era secreto. Isso faz crescer a desconfiança por parte dos árabes,
mas eles mantêm as suas negociações. Em outubro de 1918, vai acontecer a retirada das últimas tropas otomanas do território. Com isso, é o fim da dominação otomana que persistia até o momento. A partir desse momento também vai se estabelecer um governo árabe em Damasco, que tinha sido conquistada pela Revolta Árabe de 1916. Esse governo ele vai ser liderado pelo Faisal, que é filho do Hussein bin Ali, o xerife de Meca, e ele vai ter também como representante o Saad al-Hussein, que é um pensador muito importante, considerado por alguns teóricos como o pai dos nacionalismos árabes, um dos pais, e ele também foi diretor de arqueologia e educação, ministro de educação. Bom, então a guerra vai terminar e o cenário do pós-guerra também vai trazer modificações. Primeiro, em janeiro de 1919, vai acontecer a Conferência de Paz de Paris. Essa conferência vai ser muito importante por trazer alguns discursos fundamentais. A gente tem primeiro o discurso do presidente estadunidense Woodrow Wilson, que vai tratar, entre outros pontos, da questão da autodeterminação dos povos e também da importância da autonomia do desenvolvimento dos árabes. Além disso, vai também para a Conferência de Paz uma delegação do Faisal, o governante, né, daquele governo árabe, que tinha sido posto em Damasco. Ele está aqui no centro da foto. A gente vê aqui do lado direito o tio Lawrence, que a gente conhece como Lawrence da Arábia. Essa delegação vai para a Conferência de Paz de Paris e o Faisal vai fazer um memorando, no qual ele cobra as promessas da Grã-Bretanha e também diz que tem um objetivo final, que é unir os árabes em uma só nação. Ele reconhecia que os árabes tinham, de fato, algumas divergências de pensamento, mas ele acreditava que, dada a independência, esses interesses diferentes podiam todos se alinhar. Claro que esse discurso dele vai gerar um clima desconfortável entre os aliados, e o presidente Woodrow Wilson vai sugerir a criação de uma comissão para investigar os interesses reais da população síria e a opinião pública do lugar. Então, para isso vai ser criada a Comissão King Crane, em março de 1919, uma comissão que é liderada por 2 estadunidenses, nenhum francês, nenhum britânico. Essa comissão, então, vai passar por muitos lugares durante muito tempo, só que principalmente em regiões das cidades da Síria, ela vai gerar uma atividade nacionalista muito forte. As pessoas iam às ruas com panfletos e cartazes. Eu destaco aqui também o trabalho da religião, das associações e dos líderes de tribos, que vão mobilizar a opinião pública. Em 2 de julho de 1919, são apresentados 10 pontos principais da opinião pública por um congresso geral formado pelo Faisal, e entre esses 10 pontos vai aparecer principalmente o pedido pela independência e o pedido da anulação dos acordos Sykes-Picot e da Declaração Balfour. Nesse momento, inicia-se a visão do sionismo como um movimento inimigo. Bom, o relatório final vai ser escrito em agosto, mas ele vai ser publicado só 3 anos depois, quando França e Grã-Bretanha já tiveram tempo suficiente de implantar os seus interesses. De qualquer forma, o relatório ele recomendava a criação de um Estado sírio e também a limitação da imigração judaica. Um outro fato importante que vai acontecer em 1º de novembro de 1919 é a retirada das tropas britânicas da Síria e do Líbano. Contudo, não é a independência ainda dos povos árabes. Na verdade, vai ser só transferido o poder, a autoridade, para a França. Aquele Congresso Geral do Faisal vai preparar uma declaração de independência, vai proclamar Faisal como rei do Reino Árabe da Síria em 8 de março de 1920, mas esse reino vai durar muito pouco, porque em 24 de julho de 1920 vai acontecer a Batalha de Maysalun. Os franceses vão invadir com as suas tropas o Reino Árabe da Síria, vão destronar Faisal, e apesar de essa batalha ter sido perdida, ela vai se tornar um símbolo muito importante da traição britânica, do fracasso da autodeterminação, aquela ideia do presidente Woodrow Wilson, e também vai representar o triunfo colonial. Outros 2 fatos importantes acontecem em março de 1919, a Revolução Egípcia, que vai acontecer com um grande apoio popular, tanto do campo quanto da cidade, e também o fato que acontece em 23 de agosto de 1921 é o que Faisal, o rei do Reino Árabe da Síria, ele vai ser proclamado rei do Iraque,
que vai ser um ponto muito importante para o nacionalismo árabe entre guerras. Isso tudo permite que a gente entenda como, apesar das movimentações, das revoltas e revoluções, o movimento imperialista ainda continua dominando o Oriente Médio árabe. Essas foram as minhas referências bibliográficas, e essas aqui são as de imagem que eu usei. É isso, muito obrigada pela atenção de vocês.